agradeço muito pelo convite. Espero que a gente possa contribuir aí de alguma forma para as pessoas que estão aqui assistindo. A gente fala tanto em depressão, 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 mas ainda hoje a ideia do que realmente é uma depressão às vezes é distorcida essa ideia, ainda hoje. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, quanto mais a gente tiver aqui e a gente tem essa ferramenta maravilhosa aí que é o Instagram para levar isso para as pessoas, a gente precisa aproveitar. Eu tirei Uhum. umas férias aí do Instagram, mas eu tô voltando, porque eu acho que contribui muito com as pessoas. A gente vê o retorno, certamente para ti também, né, Simone, na nutrição, mas eu e a Carol, a gente conversa muito sobre isso, assim, as pessoas vêm direto falar que ajudou muito só de saber tal coisa, aprendeu Uhum. com um post. Então a gente tem uma Uhum. função que é social aqui também, né? É, verdade. E levar informação para as pessoas, né? Porque como tu falou, né, Denise, ainda a depressão ela é vista com maus olhos, né? As pessoas acham que quem tem depressão é a pessoa acamada, que sofre, né? Que é triste, que é deprimida, e às vezes não, às vezes a pessoa tem uma depressão moderada e faz tudo. Olha Trabalha, quem chegou estuda, se aí, Carol. relaciona. Ó, o Júnior, que O sempre Júnior, acompanhava eu não todos sei, os cafés. Bem-vindo, todos. Júnior. Que Aham. bom te ver aqui. Quanto tempo? Viu as Uhum. saudades? Todos vão É, lembrar para que te bom, ver. que bom. É verdade. Muito bom. Acho que a No gente pode. atendimento, eu venho trabalhando bastante e muitas pacientes com depressão e com Uhum, medicamentos, né? uhum, Então, o que eu faço? Meu trabalho é fazer um atendimento específico, né, com alimentos anti-inflamatórios para a depressão. uhum. E eu fico muito feliz que hoje eu tenho algumas pacientes que largaram medicamentos controlados, só com Ai, que legal. atendimento, pacientes que têm apoio psicológico do psicólogo, do psiquiatra e meu. E eu Uhum, com toda a mudança alimentar, eu consigo até retirar medicamentos. Então, para mim, isso é super, uhum, assim, eu fico muito grata com isso, né? E os pacientes uhum, mais ainda, porque uhum. ficar dependente de medicamento tem um momento que é necessário, mas a gente precisa Sim. ajudá-los né, a retirar. E Uhum, eu vejo que com uma alimentação adequada, isso é até que fácil. Eu até, na teoria, é uma coisa, agora na prática a gente vê, eu estou vendo isso na prática com bons olhos e vejo que eu estou conseguindo ajudar muitos pacientes nesses quadros de depressão, ansiedade, em uhum, geral, né? Que eu acho que transtornos entram nos uhum. dois, né? Na depressão Sim. e na ansiedade. Uhum. Então, é muito Até, bacana. Mas eu quero primeiro. Oi, fala, Carol. Até porque a gente precisa, essa informação ela precisa ser dita, né, Simone, do quanto o cérebro e o intestino ele é totalmente ligado. Então, o que a gente ingere, sim, influencia no nosso estado de humor, né? No aparelho digestório é onde a gente tem muitas conexões neurais, né? Muita liberação de serotonina. Então, por exemplo, Serotonina. uma dieta rica em carboidratos refinados, em açúcares refinados, é uma dieta que vai causar mais sintomas depressivos. A gente sabe que altos índices de glicose no sangue contribuem para que a gente fique mais deprimido. Não é à toa que pessoas que têm diabetes têm de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver depressão do que pessoas que não têm diabetes, né? Então, a gente precisa dessa informação. O que nutrição tem a ver com depressão? Tudo, né? Tem muitos estudos aí bem promissores mostrando que o estômago, né, e o intestino Uhum. acabam sendo o segundo cérebro do É o organismo. segundo cérebro. E, Eu de já vi, fato, eu já vi até eu já li até um estudo americano, eu não lembro qual que é a universidade, mas que já tem pesquisas apontando que o intestino e o estômago são o primeiro cérebro. Que primeiro a Hum, gente sente nessa região e depois o cérebro acontece um o disparo. comando, Então, né? Porque a é, absorção toda é feita
na parte digestiva, na parte intestinal. Então, do intestino, assimilando os nutrientes aí, entra no metabolismo. Agora, se não é assimilado, não é feita a digestão adequadamente, a gente fica cada vez mais doente, com várias doenças crônicas hoje, né? Então, é o diabetes, é a obesidade, é a tireoide, todas essas doenças crônicas são... O primeiro problema é o intestino. A gente cuidando do intestino, a gente pode até reverter, né, alguns quadros de doenças crônicas. Eu acho, Simone, que é legal a gente iniciar contextualizando um pouco, fazendo com que as pessoas entendam o que realmente é uma depressão. E aí eu gosto quando as pessoas participam bastante aqui. Eu quero perguntar para vocês, e aí eu não sei se tu me permite, Simone, mas eu vou fazer de uma forma muito lúdica para a gente poder entender. Vamos lá. Digamos que a gente tem uma pessoa chamada Maria, e a Maria trabalha, a Maria tem filhos, a Maria tem amigos, ela, né, vai e volta do trabalho todos os dias, pratica atividade física, e aí o casamento da Maria termina. E a Maria entra, né, começa a apresentar um quadro depressivo. E aí eu queria que as pessoas que estão aqui na live me falassem como que vocês imaginam a Maria, né? A partir disso, a Maria deprimida porque o casamento terminou. Essa Maria deprimida, então, ela vai estar numa cama, ela não vai conseguir continuar as atividades dela. Como que as pessoas imaginam, né? Quando a gente pensa, a Maria tá com depressão porque o casamento terminou e ela, né, ficou muito triste, já passaram 2 semanas. Como que vocês imaginam? Olha, eu não sei se é Silvia ou se é Silvio. Disse que aconteceu com ela ou com ele. Como que vocês imaginam que é essa mulher deprimida? A maioria das pessoas responde, quando a gente pergunta isso, que entende que é uma pessoa que fica na cama, que não vai conseguir sair. E aí começam as ideias distorcidas sobre depressão. Não, muitas vezes a pessoa com depressão, ela tem uma vida extremamente funcional. Ela vai continuar fazendo as atividades dela, porém com todos os sintomas que a gente vai mostrar aqui, que muitas vezes, quando a gente fala isso numa live, algumas pessoas estão passando pela situação e não sabem. Porque também entendem, apesar de estar passando por uma situação, entendem que não, depressão então é se eu não conseguir sair da cama, se eu não tomar mais banho, porque eu vi isso num filme, porque eu vi isso que alguém falou. A gente tem que entender que o quadro depressivo, ele vai de leve, moderado a grave. E aí a gente tem muitas formas de manifestação do transtorno. Né? Vocês podem ir complementando aí. Olha ali, ó, tem que ter muito amor próprio para prosseguir. Sim, mas outra distorção, outra distorção bem séria que a gente vê é essa das pessoas falarem: tu tem que ter força de vontade, tu tem que te ajudar. Gente, é o que a pessoa mais quer na vida, ter força de vontade. É o que ela mais quer. Se alguém chegar para ela e falar como que se tem força de vontade, ela vai sair correndo para fazer. Porque ela não quer. Ela não tem, né? Não é porque ela não quer. É até uma questão química, né, Denise? Assim, então, o cérebro, ele para de produzir aquele neurotransmissor em específico, ou outros, né? Então, acontece uma química mesmo. Por mais que a pessoa queira sair desse estado, o corpo dela está respondendo de uma forma diferente. Então, não, é como se a engrenagem ali, que faz toda a máquina funcionar, ela não conseguisse fazer essa conexão. Perfeito. Né? Não encaixa. É como se fossem 2 fios desencapados tentando, ele dar choque e não passa a corrente elétrica por ali. Então, por mais que a pessoa queira ter força de vontade, ela até acorda cedo, vai fazer atividade física, mas aquilo é um peso, é um vazio tão grande existencial que ela não tem essa engrenagem para fazer a máquina funcionar. Ela simplesmente está ali, fazendo por os fazer. Pacientes falam muito assim, no do corpo automático, pesado. só no automático.
o Às vezes corpo no pesado. automático. Falta de energia, né? É muito comum falar, eu não tenho energia, não tenho energia. E aí a gente tenta trazer algumas coisas para a pessoa, mas aquela falta de energia fica ali, verberando, né? E aí Isso. começa, mas eu sou preguiçosa, estou procrastinando, mas na verdade Que não, tá no aí quadro, né? o quadro, ele tem como sintoma ali, ele tá nos critérios lá no DSM, que fala que a sensação de inutilidade, de culpa. Então, imaginem tudo isso, a pessoa querendo sair disso, não conseguindo, e ainda alguém te dizendo, você tem que ter força de vontade. E aquela pessoa Mais já com amor a próprio. sensação de culpa, mais amor próprio. Então, assim, sim, isso é importante, mas isso vai ser desenvolvido no tratamento, porque a pessoa não tem, então não dá para dizer, a gente não. E aí, claro que a gente tem que dizer aqui que é sempre na melhor das intenções que as pessoas fazem isso, né? É tentando ajudar. E aí a importância da gente estar aqui dizendo que não vai adiantar e que muitas vezes vai piorar e muito, porque essa pessoa já está se sentindo uma inutilidade na Terra. Aí você vai lá e diz, tem que se ajudar, fica só nessa cama. E é importante a gente falar um dado também, né? A depressão, ela é a doença mais incapacitante do mundo. Isso é muito sério, é muito grave. Ela perde para diabetes, que a diabetes é a doença mais grave do mundo. E para problemas cardíacos. Então, assim, é a doença mais incapacitante. O que isso quer dizer, né? As pessoas vão deixar de trabalhar, de estudar, de se relacionar, de ter uma vida normal, né? Não gosto de usar essa palavra, mas em decorrência da depressão. Né? Dormir, falta de sono, que é o pior, eu acho que fica a gente, pessoa a pessoa não vai nem no banheiro direito por causa da depressão. Então, assim, é algo que acomete muito seriamente e a pessoa não sabe explicar, porque não é um corte no dedo, a gente consegue ver a evolução, né, do que está acontecendo. E a depressão, a evolução, ela é sutil, ela acontece de uma maneira muito devagar. E aí, às vezes, a pessoa dá uma melhora, daqui a pouco ela regride um pouco, e assim vai, porque depende muito de cada um. E aí, é a frase que todo psicólogo fala que as pessoas não gostam, mas cada caso é um caso, né? A depressão, ela é multifatorial. Então, não é só o acontecimento, por exemplo, uma separação. Aquilo ali pode ter sido um estopim de uma vida inteira, de vários acontecimentos. E a parte genética na depressão, ela é genética, muito importante. Muito. Eu li hoje um estudo para nossa live que, por exemplo, assim, irmãos gêmeos idênticos, se eu sou irmã gêmea de uma menina idêntica, eu tenho depressão, ela tem 70% chances de também desenvolver depressão. Olha que gigantesco isso. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para várias bases, né? Não é só um término de uma relação ou a perda de um emprego, é uma série de fatores que desencadearam. Até porque às vezes não tem fator desencadeante. É do nada. Isso também. E aí do nada, a pessoa está sentindo tudo isso por questões genéticas, por questões ambientais, por diversos fatores, e aí vem alguém e diz, mas fulana, tu tem tudo na vida. Por que tu não sai dessa cama? Ou por que tu anda sempre triste? E aí é importante a gente falar aqui para as pessoas entenderem um pouquinho, né, do que a gente está falando quando se trata de depressão. Tem 2 sintomas que o DSM, que é o manual que a gente utiliza, a psiquiatria e a psicologia para os transtornos mentais, ele fala que pelo menos esses 2 sintomas são obrigatórios ter no quadro para a gente fechar um diagnóstico, né? Que é a tristeza na maior parte dos dias, quase todos os dias, durante pelo menos 2 semanas. Então, é aquela tristeza que não passa. Sabe, todo mundo aqui já deve ter sentido alguma vez, né? Pessoal, de estar no trabalho ou de estar num lugar que tem mais pessoas e aí alguém vem e te pergunta assim, o que tu tem? E tu não sabe o que tu tem e daqui a pouco tu começa a chorar. Imagina essas pessoas, elas têm isso diariamente. Olha que coisa ruim, né? A gente passa às vezes por uma experiência assim. E a maior parte do seu dia, então, a maior parte do dia ela fica nesse mood de tristeza, né? E é uma tristeza que paralisa, não é uma tristeza que transforma, né? Porque a tristeza ela é funcional na nossa vida também, mas é uma tristeza que paralisa. Né? E além da tristeza, então, é a perda do interesse por atividades que antes ela gostava de fazer.
Então, às vezes, adorava tomar um cafezinho com as amigas, e aí aquilo acaba perdendo a graça, não tem mais graça nenhuma fazer isso, e a libido diminui muito. E aí, olha que incapacitante que é essa doença, né? Que coisa horrível é esse transtorno. Tudo porque fica sem graça, né? Não tem nada, nada que chame a atenção do dia. Vai impactar todas as áreas da pessoa. Olha só, o relacionamento, né? O marido começa, ou a mulher, então não gosta mais de mim, não quer mais ter relação sexual comigo, não, né, não tem mais interesse por mim. A pessoa tá lá com sensação de culpa, de incapacidade, de tudo isso. No trabalho não tem mais vontade, então a perda do interesse, não tem mais vontade de ver as amigas. E aí depois existem outros critérios que precisam estar presentes para a gente fechar o diagnóstico. Então, irritabilidade, que nem a Marley lembrou ali, daí tá no trabalho tudo irrita, tá em casa com as crianças gritando irrita muito mais do que o normal. Às vezes uma televisão ligada incomoda. E aí imaginem isso virando uma bola de neve. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem idade assim que você... Tem uma média de idade que a gente pode perceber isso? Ou não? Desde a infância pode ter depressão. Só que na infância mas a gente consegue detectar isso? Sim. Na infância ela se manifesta de forma diferente. Ela pode vir com mais irritabilidade. Então, aquela criança irritadiça, aquela criança que tudo ela chora, incomoda, ela grita, ela não vem tanto com a tristeza. Pode vir. Até porque ela não sabe, né? Até porque a criança ainda não sabe se expressar com as emoções todas, né? Mas o mais comum tá ali na adolescência até os 29 anos. É uma faixa etária que tá bem... que tem bastante caso. E mulheres, né? Mulheres são mais acometidas por depressão, até por questões hormonais, né? Mas aí quando se fala do suicídio, os homens ganham, disparam. A taxa de suicídio em homens em homens geralmente é próximos aos 40 anos. 40, 50 anos é a taxa mais alta de suicídio. É o risco. E idosos. Homens idosos. É bem sério. E assim, um dos sintomas também da depressão, que às vezes a gente acaba negligenciando, né? É dor. Muitas dores, muitas queixas de dores. Dor no corpo, dor de cabeça, dor nas costas. Ai, que dor. É aquela pessoa que vai no médico pra tudo, né? Ai, tô com uma dorzinha aqui, vai no médico. Pode ser até uma forma de camuflagem da depressão através da dor física, né? Então, a gente precisa olhar para isso também, porque às vezes a pessoa que tem muitas queixas de dores, ela pode estar num quadro de depressão. Que é aquela pessoa, né, que faz tudo normal, tudo direitinho, tá lá na festinha, no aniversário, rindo, contando piadinha, mas ela é uma pessoa muito queixosa de dores, né? Intestino preso, muita enxaqueca, muitas dores nas costas. É uma pessoa que pode ter um quadro de depressão. As meninas adolescentes também, né? Até por conta da comparação com a outra, e falando mais da visão, da nutrição, com o corpo, a autoestima, começa também... Porque aí a minha dúvida, isso a menina pode já ter uma depressão e desencadeia mais agressivamente, falando esses sintomas na adolescência, ou não tem nada a ver? É que assim, né, Simone, a gente pode ter a depressão por todos esses fatores que a gente falou. A depressão, ela é multifatorial, e aí tem as comorbidades. E aí a gente pode pensar no transtorno alimentar, que é muito comum, como uma comorbidade na depressão, que aí agrava muito mais o caso. E tudo isso que tu estava falando, né, das redes sociais, de tudo isso, das comparações com as amigas, aquela pressão da sociedade, porque a mulher tem que ser magra, porque se ela não for magra, ela não tá no padrão e tá tudo acabado para a mulher, a vida dela vive no inferno. Então, isso contribui muito. Só que tem uma diferença, né? A depressão, ela causa ou aumento do apetite em algumas pessoas, ou diminuição. Então, a gente tem cada pessoa aí aparecendo de uma forma.
Aí a gente diz que a pessoa na depressão pode ter anorexia. Só que não é aquela anorexia nervosa, porque a anorexia nervosa é aquela que a mulher quer muito emagrecer. A mulher. Tem homem também, mas é mais comum, muito mais comum em mulher, né? Ela tem pavor de pensar em ganhar 1 quilo. Então, é muito diferente, porque às vezes na depressão, aquela falta do apetite ali, às vezes a mulher nem quer emagrecer, nem tá, mas ela vai perder muito peso, ou o contrário também é verdadeiro, e aí eu imagino que muitas dessas mulheres devem chegar, às vezes, no consultório da nutrição, porque estão engordando, porque estão ganhando peso, e aí por trás disso tem, olha como é complexo, né? É muito difícil. Depois de algumas consultas que eu começo a entender. Na primeira, é muito difícil a primeira consulta, né? Mas... Olha só, ali ó, tem... Porque assim, ó, porque a depressão, como a Denise está falando, ela é multifatorial. Então, assim, a gente tem predisposição genética. Então, se a gente tem casos na família de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos mentais no geral, a pessoa tem uma predisposição genética, tá? Aí tem os fatores de personalidade, né? Temperamento, que a gente fala. Então, se é uma pessoa que já tem a tendência a ter baixa autoestima, mais introspectiva, que é uma pessoa que vive mais estressada, né? Não tem muito gerenciamento das emoções, também já tem uma predisposição, né? Fatores ambientais, uma pessoa que vive num ambiente hostil, numa família muito punitiva, numa família tóxica, num relacionamento tóxico, né? Uma família muito negativa, que vê... Família negativa, pessimista. Às vezes a família toda tem um perfil mais negativo, uma forma muito negativa de ver a vida, né? Isso. Também tem a questão, assim, a pessoa que vive muito tempo com falta de dinheiro, sabe? Que está sempre... perdeu o emprego, está rebolando para pagar conta. A situação financeira também pesa muito e pode desenvolver um quadro de depressão, né? Pessoas que têm disfunções hormonais, excesso de peso, sedentarismo, doença de Parkinson, doenças cardíacas, também tem predisposição à depressão. Fatores químicos, né? Bioquímicos, como a gente falou, né? Aconteceu alguma alteração cerebral na química. Então, tudo isso a gente precisa avaliar porque contribui para um desenvolvimento de depressão, né? E tem uma depressão que ela é bem difícil de diagnosticar, que é a distimia, né? Na verdade, não é depressão, é um quadro de tristeza crônica. E basicamente a pessoa nasce, né? Nasce, entre aspas. É o famoso mal-humorado. É o mal-humorado, aquela pessoa que tem aquela nuvenzinha cinza na cabeça, né? Desde pequena. Então também é um quadro de alteração de humor que pode desenvolver um quadro de depressão grave. Então tudo precisa ser avaliado, né? Tem um livro, quem quer saber um pouquinho mais sobre distimia, que é... eu não vou saber o nome, mas se procurar lá por distimia, é um livrinho que tem um limão na capa, porque essa coisa assim da pessoa sempre azeda, essa pessoa... Tem aqui um livro, ó, que é bem legal, A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. É bem legal esse livro. Maravilhoso. Bem legal. E aí, pegando o gancho nisso que a Carol falou, assim, do pensamento negativo, né? Esse é um dos pontos que, quando a pessoa busca terapia, então, que a gente vai se agarrar nessa questão do pensamento. Especialmente quem trabalha com a TCC, como eu, a gente vai trabalhar muito essa mudança, essa reestruturação cognitiva, que a gente chama, que é mudar essa forma de ver o mundo só de forma negativa, de interpretar todas as situações de forma negativa, e a ativação comportamental. Então, o paciente deprimido, ele vai ter que entender que ele vai precisar fazer as coisas mesmo sem vontade. Mas não é aquela coisa que a vizinha chega lá para visitar a amiga que está deprimida e diz: mas eu tava assim também, daí eu peguei, dei umas voltinhas ali com o meu cachorrinho, daí eu fiquei ótima, eu fiquei maravilhosa. Não fica ótima e maravilhosa, não é para qualquer um isso, né? Para ela foi assim, mas a depressão ela é muito singular, ela é muito diferente para cada um. Então, às vezes, essa vizinha, ela precisa primeiro levantar e sentar na cama, porque ela nem tá conseguindo fazer isso. Exato. Aí depois, no outro dia, ela vai levantar, sentar na cama e escovar o dente, que ela não escova já faz dias. E aí ela vai indo passo a passo.
Porque o deprimido, Exposição, né? ele entra num ciclo que se retroalimenta. Ele não tem vontade de fazer as coisas, aí ele não faz. Aí ele não faz porque ele não tem vontade porque não faz, e fica nesse ciclo. Quando a gente consegue quebrar esse ciclo minimamente ali, ele já sente uma sensação de capacidade, já começa a melhorar um pouquinho. E aí é um trabalho árduo. Quem trabalha com pacientes deprimidos sabe. Trabalhar com rotina e horários ajuda. Muito. Porque eu faço isso no tratamento. A maioria das pessoas que eu entendo como depressivas, eu vejo que não tem muito horário. Então é tudo muito desregrado. E quando eu começo a colocar horários e rotinas, estabelecer mesmo por escrito, e eu faço a consulta semanal. Eu não faço uma e daqui 30 dias. Eu acompanho o paciente semanalmente. Então, eu vou colocando essas regrinhas no dia a dia, semanalmente. E eu vi a evolução. E eu estudei um pouco sobre a psicologia, que a gente precisa de regras para colocar ordem. Nosso cérebro ama a rotina. Ele precisa de rotina para funcionar. Então, ele é uma máquina, né? A gente não precisa ter rigidez, né? Tem que tomar o café 8 horas da manhã e comer aquilo ali. Não precisa da rigidez, né? Mas precisa de uma organização. Porque, assim, imagina, né? O cérebro da pessoa está desorganizado. E se ela não tem o mínimo de organização externa, fica mais difícil ainda. Porque se ela não consegue gerenciar as emoções, tudo bem, isso é um trabalho árduo, ela vai aprender. Mas se ela consegue gerenciar o tempo, coisas controláveis, bem entre aspas, né? Mas assim, o que ela vai comer, o café da manhã, o horário, já começa a ter é como a Denise falou, ela sai daquele ciclo obsessivo, né? Fica ela para de aquilo ali. ela para de retroalimentar aquilo. É como se fosse o esquilinho na rodinha, né? Que fica ali rodando, não vai para lugar nenhum. Então, se a gente tira a pessoa daquilo ali, ela vai começar a ser, vai começar a dar Mas, gente, é um novo estímulo, né? É um novo estímulo. Vamos falar a verdade aqui, nós, né? Quantas vezes a gente já falou a questão da academia? Pra gente que não tem uma depressão, tá? A gente não tem esse desequilíbrio químico do cérebro, tá tudo certinho ali, a gente acha que tá, né? Tá tudo certinho. A dificuldade que é para quebrar esse ciclo. Gente, é muito difícil. Agora vocês acrescentem a carga da dificuldade química em cima disso. Exato. Então, hormonal, não é um trabalho fácil. E aí entra a questão da medicação. Em alguns casos a gente não tem como evitar. Ele precisa, obviamente, ser muito bem avaliado. Mas hoje a gente sabe que o que a gente tem de padrão ouro no tratamento da depressão é a combinação psicoterapia e tratamento com medicação. Então, assim, existe um preconceito com o tratamento medicamentoso? Existe, muito grande. Por quê? Porque a gente teve experiências muito ruins com antidepressivos no passado, com reações adversas terríveis, com reações muito desagradáveis, que deixavam o paciente, às vezes, meio robotizado. E aí as pessoas confundem com outras medicações também. A medicação antidepressiva, ela não tem perigo de viciar, que é o que as pessoas pensam, né? Chega no consultório e pergunta, mas e se eu for viciar? Não quero ir na psiquiatra, porque eu vou ficar viciado. Não vai. O que vicia, pra gente ser honesto aqui, são aquelas as medicações, o Rivotril, bromazepam, clonazepam, toda aquela classe lá de medicação. Aquela sim tem um risco e precisa ser usada quando necessário, com muito cuidado. Agora, o antidepressivo, a gente tem aí respostas excelentes de medicações modernas aí que vêm contribuindo muito. O que acontece, né, Denise, é que as pessoas acham que a medicação vai solucionar o problema. Então, eu tô tomando remédio, o remédio tem que solucionar. Sim. E aí começa a ficar dependente dessa medicação. Então, se eu não tomo medicação, eu não fico bem. Isso. E assim, o nosso cérebro, ele é mega inteligente. Então, olha só, ele tá lá com a falta da química. Eu tô introduzindo um remédio para que ele volte a funcionar na química. E aí ele começa a entender, opa, tem um estímulozinho aqui, beleza. Mas é só esse estímulo, ele não tá tendo outros tipos de estímulo. O que ele vai fazer? Não, peraí, estão me enganando? O que é essa palhaçada aqui? Ele vai parar de fazer o movimento químico.
Ele quer funcionar em modo de economia de energia, o cérebro é mais inteligente que nós. Ele, pra que eu vou ficar me desgastando se essa criatura não tá fazendo nada de diferente? Eu não. E aí, o que ele faz? Ele começa a produzir mais sintomas. E aí, opa, o remédio não está funcionando, vou parar de tomar um remédio ou vamos aumentar a dose. Né? Então, o tratamento, a depressão é multifatorial, mas o tratamento também é multifatorial, vamos dizer assim, né? Nossa, perfeito, Carol. É isso a gente precisa introduzir novas atividades. Então, assim, o que adianta eu estar dando o estímulo que estava antes para o cérebro e querer um resultado diferente? Não vai acontecer. Eu preciso dar novos estímulos para que ele entenda, opa, tá acontecendo uma mudança aqui, tá vindo uma medicação, tá me ajudando, mas está vindo outros estímulos orgânicos, externos, mudança de hábitos, mudança de rotina. E aí a máquina está... e aí entra muito bem aí nisso, porque que não, só a medicação não é suficiente sem a terapia, né? Não, o tratamento tem que ser combinado, porque a medicação, sim, é legal, é ótima, mas sozinha ela precisa desse equilíbrio da terapia para reestruturar pensamento, para pro dia que tu for fazer o desmame daquela medicação ali, tu tá com a tua reestruturação cognitiva, tu tá com novas formas de ver a vida, tu flexibilizou muita coisa, então precisa ser combinado. Não tem um sozinho, né? Um trabalho só. Tem que estar uma equipe multidisciplinar para funcionar. Exato, até porque a depressão ela não vem sozinha. Ela vem com uma série de combinações. E para a gente combater o inimigo, a gente precisa conhecer ele com uma série de combinações. Então, é nutrição, psicologia, psiquiatria, atividade física, tem que fazer, não adianta. Mas não tem que fazer todos os dias, a gente precisa estimular, né? Porque senão a gente não vai ter um novo quadro, né? Quem tem depressão e ansiedade, vamos pegar esses dois transtornos principais. A atividade física vai ser como escovar o dente na vida dessa pessoa. É para sempre. E não tem negociação, assim, não, acho que não tem. Não tem. A atividade física reduz de 30% a 40% os sintomas de ansiedade e depressão. É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Então, bota aí, se reduzir 30% a 40% de sintomas, se eu tiver uma alimentação equilibrada, né? Que a Simone vai falar sobre isso. Se eu tiver com a terapia em dia e a medicação correta, as chances de em um ano eu conseguir um tratamento, até menos, às vezes 6 meses eu conseguir um tratamento eficaz, são enormes, né? Total, é verdade. Com certeza. Uma coisa que eu vejo também, quando fala da hereditariedade na depressão, e eu analiso os hábitos, né, da família. Então, fala assim, meu tio morreu de doença cardíaca, meu pai, eu também, tá? Você come igual. Então, assim, a gente mudando a alimentação, quem é depressivo tem constipação, é o intestino preso, fato. Aí tem paciente que olha e fala, como que você sabe isso? Você ficou comigo ali, né? Cadê a tua bolinha de cristal? Tipo, como que você sabe isso? Eu falo, até na leitura dos exames, né? Que eu peço exames e faço a leitura, você nota de deficiência de minerais, vitaminas, e você começa a fechar as situações. Mas normalmente o hábito, a rotina da mãe, da filha é parecidos. Então, a mãe é depressiva, a filha é depressiva. Quando a gente analisa, tem a ver com os hábitos alimentares, o intestino que não funciona. Então, tem a parte genética, sim. Mas quando a gente facilita com a reeducação e as correções, né, funciona e bem mais rápido, né? Isso. É engraçado que quando eu faço depois eu vou falar um pouco da dieta, mas eu faço uma dieta de 15 dias, eu tiro alguns alimentos, né? E quando a devolutiva do paciente é incrível. Eu tô me sentindo bem, mas não sabe explicar o que é. Eu falo, é uma serotonina que estava lá dentro e estava lá meia esquecida, estava contaminada. Mas é porque eu tô leve, tô me sentindo leve em 15 dias da dieta. Então é tão bacana e você vê que
o organismo está pronto para melhorar. É que a gente Cada precisa... vez tem mais estudos confirmando isso, né, Simone? Essa relação alimentação com saúde mental. Total, né? Com certeza, com certeza. E como faz a diferença, né? Então, quando o paciente chega com uma queixa de depressão ou deprimido, é a primeira coisa que eu falo. Então tá, a gente vai primeiro, a gente está lidando com o inimigo. Então a gente vai conhecer ele para a gente se aliar a ele. É uma estratégia de guerra, né? Se eu não posso vencer o inimigo, eu viro amigo dele. E aí o que eu faço? Então assim, ó, o que a gente pode controlar? A alimentação e a atividade física. Agora é o que a gente consegue controlar. Então, e água, né? Eu peço para as pessoas dobrarem a quantidade de água. Porque se eu tô com alto nível de açúcar no sangue, a água vai ajudar a diluir. Então, se eu tomo 1 litro, bota 2. Se eu tomo 2, bota 4. Né? Para que a gente consiga ter uma resposta um pouco mais rápida, né? Bem entre aspas, para que a pessoa comece a ver, opa, tem alguma coisa já melhorando, tem alguma coisa já funcionando. Então isso já vai impactar no humor, já vai impactar nas emoções. Não que resolva, né? Mas já vai dar uma melhorada para que ela veja tenha um estímulo diferente, né? Possa uma criar motivação, um pouquinho, né? Rápida. Posso. Posso. Então é a primeira coisa que eu faço. E exames, né? Eu falo assim, então vai no médico, pede todos os exames, vê como é que estão os teus exames de saúde, porque pode estar impactando, pode ser hormonal, pode ser uma série de coisas. Quantas vezes a pessoa chega no consultório com todo o quadro, né, do transtorno depressivo, e aí tu vai olhar, ela tá com uma disfunção na tireoide. Então, assim, a gente precisa... Os minerais, precisa olhar tudo. Quando a gente começa a corrigir, rearranjar, né, esses nutrientes, a resposta é muito rápida, até surpreendente, assim. Para mim, eu vejo o paciente, há 15 dias depois, o rosto é diferente, o semblante, a forma de falar é totalmente diferente. É muito incrível. Desinflama, será que alguém né? quer fazer alguma perguntinha aqui? O pessoal tá meio quietinho. É possível uma pessoa se alimentar bem, porém ter depressão, com certeza, Vitória. Sim, como a com gente certeza. falou, assim, ó, não é só um fator. Então, assim, a alimentação, ela vai ajudar, ela vai contribuir, ela vai ter um papel fundamental. Talvez para algumas pessoas, se mexer ali na alimentação já vai resolver o problema. Mas não é para todos, porque ela é multifatorial. Então, tem que ver, cada caso é um caso, e aquilo que a gente vem falando aqui, né, Simone, é difícil, assim, a gente dizer isso é para todo mundo. Cada caso vai ter que ser personalizado, né? Individualizado. Mas com certeza algumas pessoas já se beneficiaram só com a troca da alimentação e aí resolveram o problema delas. De fato, sem análise, passando para o lado análise dos marcadores, né, dos exames. Quando a gente muda a dieta, que na maioria das vezes existe, assim, alguns erros, né, se eu não falo muitos, mas alguns. A gente corrigindo algumas, como a Carol falou, a água. Só de mudar, porque não tomam água. Quantos copos você toma por dia? Ah, tomo muito. Quanto? 2? São 10. Né? Até chegar no 10, no mínimo. Mas o intestino funciona melhor, né? O metabolismo é melhor, acelera o metabolismo. Então, a água é vida. E é o mais difícil, quando é mais fácil mudar toda a alimentação do que chegar na quantidade ideal de água diária, né? Mas a água é vida. Então, são pontos que eu faço semanalmente, eu vou por etapas, né? Se eu coloco tudo que é necessário, tudo que é o melhor, a gente não consegue, porque não foca, eu vou por prioridades. Então, toda semana ou quinzenalmente, a gente vai alavancando mudanças, para não ser... Porque eu falo, quando a gente quer mudar tudo, a gente não muda nada, porque é uma confusão total, mental. Exato, então, exato. Degrauzinho, né? Step by step, vai funcionando. Até a Ana ali fez uma pergunta legal, né? Atividade física apenas 2 vezes na semana é eficiente? Não, Ana. Mas vale tu destrinchar isso, fazer 40, 30 minutos por dia e todos os dias.
Porque o cérebro, ele precisa de estímulo diário. Então, 2 vezes na Isso. semana, não. É Mas todo dia. assim, ó, Ana, se tu não tá Bota aí fazendo 7 vezes. nada, mas assim, Ana, se tu não tá fazendo nada hoje, fazer 2 vezes na semana tá Exato. maravilhoso. Aí tu É, vai aumentando Aumentando. gradativamente. Faz isso. umas 3 semanas só 2 vezes. Aí depois, na quarta E semana, assim, tu faz 3. E aí vai indo. O importante é ter essa constância e conseguir, né, Isso. fazer a eu atividade que é necessária. recomendo para os pacientes ou 30 minutos diariamente ou 40 dia sim, dia não. Porque na Uhum. teoria também, se você consegue dia sim, dia não, praticar 40 minutos, já começa a dar um resultado, né? Isso. Tanto na parte fisiológica, né? Como física mesmo, né? Para você Uhum. ver diferenças, porque já começa a mudar teu corpo quando Sim. você faz uma atividade. Eu sou contra também, como a Denise falou, não faço nada, então faz um pouquinho, o que Uhum. você puder, dança em casa, não quer ir para Uhum. academia, não gosta, põe uma música legal, Isso. pula 30 Se minutos mexe. dançando, dança, pula, faz alguma coisa, mas que se mexa. Tem que É. ter uma movimentação. Eu falo, tá quentinho, começa a sentir o coração bater mais Uhum. forte, é essa atividade física que começa a dar o resultado. Uhum. Porque se você começa, ai, tenho que ir para academia, ai, mas eu não tenho tênis, ai, eu não tenho a roupa, ai, eu falo, Uhum. não precisa nada disso, você pode fazer em casa, na rua, Isso. porque Isso. cria obstáculo já, né? A atividade Cria. já é difícil, você começa Uhum. a criar obstáculos. É. Então, faça Obrigada, com Pedra, Vitória, e tempo. obrigada pela participação também. Mariana. Pedra parada cria limo, né, gente? É. Volto a dizer, o nosso corpo é uma máquina, ele precisa estar em movimento. E a depressão é uma doença que tira o movimento da gente. Então, por mais. Claro, como a Denise falou, a gente que não tem depressão já é difícil, né? Ir para academia, ter uma rotina, uma constância. Então, imagina quem tem, fica Nossa. realmente é muito mais difícil. Mas a gente precisa ter esse um pouquinho a mais. E eu não vou usar a palavra esforço, não. Eu vou usar um pouquinho a mais mesmo, né? Então, se eu conseguir 2 vezes, tá ótimo, né? Quem sabe daqui a 2 semanas consigo colocar mais uma vez. Quem sabe daqui a mais 2 semanas, mais uma vez. E assim a gente vai, né? Com Exatamente. bastante paciência. Uhum. Sim. Que Quando bom eu que vocês faço estão o gostando. fechamento dos 30 dias, eu coloco, eu falo das vitórias, né? Porque ninguém olha, fala, eu não fiz nada. Falo, então vamos Aham. conversar do primeiro dia quando eu te É. conheci. Você fazia isso, isso? Não. Eu falei, olha quantas vitórias você conseguiu, conquistou em 30 dias. Olha quanta coisa. Então a pessoa só liga no mais, assim, no que é mais, do que é ruim ou que é mais evidente, né? Mas Uhum. no dia a dia é legal estar, assim, recompensando essas pequenas vitórias, A porque verdade é que as pessoas comparam muito a vida que elas enxergam, vamos falar a verdade, nas redes sociais hoje em dia. Então, nunca é suficiente o que a gente faz. Uhum. Porque a gente olha lá e as pessoas estão sempre fazendo mais, mais, e aquela pessoa é Uhum. muito fit, e aquela pessoa não sai da linha, aquela pessoa nunca come um Uhum. chocolatinho. Então eu tô sempre atrás, porque eu nunca vou conseguir Uhum. chegar naquilo ali. E aí eu acho que é essa sensação, Simone, que os pacientes trazem, né, de que, não fiz nada. Sim, porque se tu for comparar a vida da gente com a vida que a gente vê nas redes sociais, nunca mesmo. A nossa dieta vai estar sempre Uhum. errada. A nossa atividade Uhum. física vai estar sempre errada, vai Sempre estar errada. sempre tudo muito não, ruim. e quando, assim, a maioria dos pacientes, eles gostam de ser punidos. É Uhum. inacreditável, eu odeio punição. Pode Aham. brigar, pode me xingar. O que que eu tiro? Não tira nada, você vai comer Uhum. tudo. Aí a pessoa, Uhum. hã? Até a reação, né? Como assim? Você vai comer. Não é deixar de comer. Para a gente ter saúde, a gente precisa Porque se comer. alguém falar pra mim que eu preciso deixar dos meus chocolatinhos, não, nem pensar, Pode. Todo dia, 30 É nem a, dias. quanti- pensar.
É a quantidade, né? A quantidade, a qualidade, Carol, como, né? lá, mas assim... Mas eles vou os pacientes já chegam querendo ser punidos, querem restrições, eles querem... Eu sinto isso, eu falo, eu não vou fazer você sofrer, pelo contrário, você vai ter uma vida mais livre, eu vou te ensinar sair da bolha. Se você fala, eu odeio essa, porque também é uma doença, pensar só em vida saudável, isso é um transtorno, né? Transtorno. O corpo, isso é um transtorno. Então, a vigorexia, né? Vigorexia e tem a... anorexia. Esqueci. A vigorexia do corpo. E da alimentação saudável, eu esqueci o nome. Mas são 2 transtornos. Eu falo, não, você vai sair esquece transtornos. Você vai sair da bolha, você vai na pizzaria, você vai na churrascaria, você vai no aniversário. Você tem que saber escolher. Isso é o ideal. Até porque a comida, ela é integrativa, né, Simone? Ela reúne famílias, é tudo em volta da mesa, né? Então a gente vai fazer aniversário, a gente vai pensar no bolinho, na pizza, nos quitutes que vão ter para oferecer para as pessoas, né? O Natal, a gente vai pensar na ceia, cheguei no trabalho novo, vou levar um bolinho para as pessoas, né? Então a gente está sempre pensando na comida, ela é integrativa. E se a gente condiciona ela de uma forma punitiva, a gente vai sofrer. A comida vai ser um sofrimento. E existe a tal da reatância psicológica, né? Fala pra alguém assim, ó, tu não pode comer doce. Tu passa o dia inteiro pensando em doce. Não tem. O que eu não faço. Eu não falo não. Tudo pode. Aí quando eu falo tudo pode, a pessoa faz assim. Tudo pode, tudo pode. E o nosso cérebro é negativo, né? Então ele foca na negação. Ele é negativo por uma estratégia de sobrevivência. Então quando ele ouve não, ele, não, acendi, não. Aí vem o não pode. Puta, não pode. Fiquei olhando aqui, vou me acabar comendo essa barra de chocolate porque não pode. Então a gente foca na negação, né? Exato. Eu acho que eu tô fazendo certo. Claro que sim! E o pessoal ali não tem mais perguntinha? Eu quero saber, Simone, quero saber muito que alimentos contribuem para a redução dos sintomas de depressão. Tô roxa para saber disso. Na verdade, eu começo o tratamento sempre com os pacientes, depressivos ou não, né? Porque todos somos inflamados. Todos. Uma celulite é uma inflamação. A obesidade, que é o maior, né? É uma inflamação. Problemas de tireoide, problemas de diabetes, problemas cardíacos, tudo é uma inflamação. Então, a gente precisa alimentos anti-inflamatórios, primeiro. Só que na primeira consulta, ainda eu preciso entender se o paciente está preparado para eu tirar alguns alimentos que ele tem na rotina. Então, o que eu faço? Primeiro, eu começo a entender e ensinar a comer de tudo. Para depois a gente começar a trabalhar a parte mesmo anti-inflamatória e trabalhar focada no intestino. São várias etapas do tratamento. Então, em 15 dias, os 15 primeiros dias, eu vou tirar todos os alergênicos, todos os que pode conter metais pesados, então alimentos que contenham metais pesados. Então eu tiro açúcar refinado, farinhas refinadas, principalmente o glúten, que o glúten, para qualquer doença, o glúten, ele é um inflamatório para o nosso organismo. Então, tenho alergia ao glúten, intolerância ao glúten, mesmo quem não tenha, o ideal diminuir bastante. Eu falo que é muito difícil você acabar com o glúten do seu dia, da sua vida. Por quê? Tem a pizza que tem o glúten. A não ser que você tenha na maioria, uma doença que precisa excluir de fato. Mas assim, para o teu dia a dia melhor, menos glúten, mais vida, mais saúde. Mas às vezes a gente não consegue tirar totalmente para sempre. Eu tiro por 15 dias
todo glúten, todo refinado, feijão, carne vermelha. Carne vermelha também é um inflamatório absurdo no nosso organismo. Então, para quem é muito carnívoro, né, eu sempre recomendo. Quantos dias na semana é o ideal? 2 no máximo, com carne vermelha. O ideal é peixe, ovo e frango, tá? Mas nesses primeiros 15 dias, tira a carne vermelha, todas as gorduras animais, todos os laticínios e introduzo todas as sementinhas, todos os alimentos integrais, zero glúten. O mel pode, melaço pode, o açúcar demerara, o mascavo, e os adoçantes naturais. Então, estévia, xilitol, a gente coloca na alimentação. O foco da alimentação, fruta, legume e verdura. Mais ou menos, aproximadamente, 400 gramas por dia, no mínimo, a gente tem que ingerir de frutas, legumes e verduras. Quais? Todos, o que gostar. Não tem escolha. O que é importante? Quanto mais verduras, quanto mais frutas, mais o intestino vai funcionar. A gente vai limpar todo esse intestino, vai mudar toda a microbiota, que são as bactérias, os fungos que são habitantes do intestino. A gente limpa por 15 dias. E água, bastante água. Aí, a parte de gorduras, o que é utilizado? Óleo de coco e o azeite. O extra virgem. Então, todos, os outros não. E o óleo de milho também pode, né? Desde que não seja o transgênico, né? Aí a alimentação é baseada em suco verde de manhã, mas o que gostar, não é aqueles sucos horríveis. Pode ser mamão com laranja, cenoura, aí faz um omelete pode colocar uma tapioquinha com uma frutinha. Aí no meio do café da manhã, com o almoço, uma frutinha, uma água de coco. Aí no almoço, um pratão de salada com todas as sementinhas. Então, linhaça, chia, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol. Todas elas têm zinco, selênio, o ômega 3 que a gente precisa. Então, a gente coloca na salada. Depois, a proteína, ou o peixe, o frango, o ovo, da escolha da pessoa. E pode usar ou a batata, a mandioca, ou o próprio arroz, né? Uhum. No meio da tarde, uma frutinha com granola e mel. Olha que gostoso. Olha que dieta ruim. Né? E à noite, eu recomendo uma sopinha. Tem algumas sopinhas detox que são muito gostosas. Essa nomenclatura detox, todo mundo está acostumado, mas não é esse detox. Toda essa dieta que eu estou falando é uma dieta detox, que ela vai desintoxicar o fígado e o fígado vai ajudar a acelerar o metabolismo, fazer toda a parte de absorções, né? E fora limpar o intestino. Então, isso a gente tira por 15 dias. E depois, o que a gente faz? A gente vai recolocar todos esses alimentos novamente. É um exame genético mais barato, porque a gente vai colocar o glúten 3 dias. Aí a gente vai ver a reação do indivíduo. Cada caso é um caso. Tem paciente que fala, não senti nada. Então, beleza. Depois de 3 dias, a gente coloca os laticínios. Aí a gente vai pedindo feedback do paciente. Senti enjoo, senti prisão de ventre, eu tive diarreia, então eu vou controlando. Quando a gente reintroduz e tem sintomas, aí a gente já descobre que tem algum problema com aquele determinado alimento. Uhum. Muitos dos pacientes, eles nem querem testar. Se no segundo dia já viu que não está bem, eles já descartam aquele alimento, mesmo gostando. Porque ele sente a diferença quando se coloca. Então, quando a gente tem vários alimentos, a gente não sabe, não descobre o que passa mal. Tenho azia, mas com o quê? Não sei.
Quando a gente recoloca, a gente descobre, a gente tem todas as sensações, e rápido. E a gente vai recolocando todos. Quando a gente recoloca, eu reconstruo uma dieta com todos esses alimentos, e o intestino tem que funcionar de 1 a 2 vezes por dia. Desde o primeiro, eu dou 2 dias para começar o intestino funcionar, quando a pessoa é constipada. Mas a partir do segundo dia de dieta, aos 15 dias, é eliminado aproximadamente de 2 a 3 quilos. Aí a pessoa fala, nossa, emagreci. Eu falei, não, você perdeu água, perdeu cocô. Sério? Eu falei, sim, cocô pesa. E a pessoa fica que não aguenta, então, a azia, mal-estar, indisposição, é o intestino que está lotado. Então, quando ele limpa, aí a pessoa traz, nossa, eu tô leve, nossa, tenho uma sensação tão gostosa. Falei, porque a serotonina já está sendo produzida adequadamente. E os hormônios estão, o triptofano, a serotonina, a endorfina, tudo com atividade física, mistura todos esses hormônios do bem-estar, e aí a pegada é outra, o paciente quer fazer, porque ele se sente bem. E isso eu mudei há pouco tempo para trabalhar dessa forma, e eu vi o resultado, como é eficiente. E o foco é depressão, intestino, porque a pegada é essa, quando a pessoa vem ao consultório, um pouco são assim, pensando na saúde e bem-estar, é mais por um problema mesmo, por obesidade, por algum desconforto, que normalmente o primeiro passo é a depressão, mas também, como você falou, vocês falaram, não é perceptível para muitas pessoas. Né? Exatamente. Então, essa dieta é fantástica. Então, é uma dieta anti-inflamatória. E a pessoa fala, e depois? Sabe a dieta do Mediterrâneo? Então, bastante legumes, bastante gordura boa. Então, abacate, as sementes, bastante frutinha. Não engorda. A gente fica feliz, bonita e feliz. Cabelo bonito. Porque muda tudo. Muda a pele, muda o cabelo, muda a unha. Muda o nosso estado, sensações, né? E é comida de verdade, né, Simone? É fruta, é legumes, é verdura, é descascar mais, né? É ter mais essa... Porque a gente vai muito nas coisas rapidinho, né? Na bolachinha, no snackzinho, né? No negocinho fechadinho que tá ali, que eu compro no supermercado. Né? Olha, sem glúten, sem lactose, sem açúcares. Aí tu vai ler, tem monossacarose, né? Que são os açúcares disfarçados. É tudo fake açúcar. E o que eu faço como ferramenta pro paciente? Eu adoro cozinha. Então, eu faço 1000 receitinhas e eu divido com os pacientes essas receitas práticas e saudáveis. E a pessoa não volta mais ao comer o pãozinho. Eu ensino um pãozinho de frigideira, tem paciente que fala assim, eu não quero mais comer pão. Mas você tá até veio uma pergunta para ti ali. Eu tenho muito hábito de comer pão. Ele poderia ser substituído pelo quê? A Ana perguntou. Então, o pão é o glúten, né? E a farinha refinada. Então, no primeiro momento, se a gente trabalhar com a detox, a gente tem que tirar o glúten mesmo. É farinha de arroz, polvilho, a gente substitui e faz uma receitinha com farinha zero glúten. Mas se a pessoa quer, quando a gente recoloca os alimentos, qual é o alimento correto? O pão integral. Todos com muitas sementinhas, aí tudo bem. Tudo que for integral, mesmo os industrializados integrais, a gente precisa ler rótulo. Tem que ler. Né? Isso também é uma advertência, porque a gente não sabe ler e é difícil a leitura. Então, o que eu ensino essa leitura? Então, o primeiro, quando está na embalagem ingredientes, o primeiro ingrediente é o que contém mais dentro daquela embalagem. Então, se eu compro um pão integral e o primeiro ingrediente é farinha refinada, ele não é integral. Não é integral.
Ele não é integral. Eu cheguei a comprar iogurte que tem... Vocês não vão acreditar. Tem amido Meu Deus! no iogurte e uma marca top. Então, assim, a gente compra o iogurte tem... Quais são os ingredientes do iogurte? Leite mais leite fermentado. Uhum. O que tem a mais não é mais iogurte. A maioria da gôndola, os gregos. Ah, é tudo menos iogurte. Exato. O pão integral, a maior parte que tá bonitinho lá integral, não é integral. Agora, um ou dois que a gente mudar. acha. Eu sou fã do pão integral, né? Então, quando eu vou no mercado, assim, agora eu descobri 2 marcas que eu sei que eu vou comprar, mas eu sempre dou uma conferida ali. Porque nunca é a farinha integral a primeira da E é a lista, mesma, né? e é a mesma coisa com chocolate, tá, Denise? Quanto menos. Eu procuro sei, chocolate que tem Carol, menos eu ingrediente. Não, que tem sei, menos cara. ingrediente. Porque ele até pode, né, Simone? Ele até pode Sim. ter açúcar, ok? Mas se ele tiver menos ingrediente, né? Se ele tiver ali Então. 4, 5, ele não é um chocolate tão. Então, o chocolate ideal. Qual é o chocolate ideal? Acima de 65%. Para mim, todos são ideais, Simone. Pra mim também, todos, Simone. Tu pode me dar de Mas pra 85%. O prestígio é o Então, ideal. mas Simone. qual a diferença de ingredientes? Então, o ao leite, ele vai adicionar manteiga de cacau, o leite e bastante açúcar. O 65, ele contém açúcar também, mas ele tem muito mais cacau. E tem a manteiga para fazer o blend, mas menos manteiga. Só que ele é gorduroso. Todos os chocolates são gordurosos. Sim. E o 70 é o que tem menos açúcar. E até chega no 100%. Mas assim, para a pessoa que quer fazer a transição, como é o café, eu sempre ensino. Você vai moderadamente mudando. Então, eu gosto do branco. Que é para você trocar o branco pelo 70, não existe a menor possibilidade. Então, vai do branco para o ao leite, do ao leite pega um pouquinho do 65 e vai misturando. O paciente em 20 dias já chega no 65. De boa, sem problema algum. Eu gosto do amargo. Eu gosto. Eu gosto de todos. Mas tem gente que não consegue. É muito difícil. Eu consigo e gosto. Mas eu gosto de todos. Uma apostila para uma paciente sobre chocolate. Ela é chocolatra e vende chocolate. E ela vende chocolate falando assim, minha Nutri falou que pode comprar chocolate bem amargo. E ela adorei essa tua paciente. E ela falou para mim que... Aí eu fiz um e-book para ela, vou mandar para vocês. Quem quiser também pode me chamar no direct que eu envio. Eu sou a rainha dos e-books. Pode mandar. Eu ensino sobre o sódio. No chocolate, tem que olhar na rotulagem, o sódio é um conservante. Então, quanto menos cacau, mais sódio. Eu olho isso. Tem que observar o sódio. Muitas pessoas, quando estão de dieta, elas compram chocolate diet, o 0 açúcar. Isso é completamente errado. Por quê? Deus que me livre. Quando a gente tira o açúcar, a gente tem que aumentar a gordura. Então, você está trocando 6 por meia dúzia para fazer uma dieta. O ideal é comer um chocolate todo dia, 65 para 70, né? 30 gramas por dia. Eu devoro chocolate. Então, meu Deus, meu marido tinha que estar assistindo isso daqui. Comer todos os dias. Todo dia. E tem que ter 30 gramas. Então, o que eu explico? O mindful eating, que é o momento da refeição, seja para qual for, mas chocolate é o pior. A gente come tão rápido, principalmente na TPM, que você nem sente que comeu chocolate. Eu sou uma, eu adoro Snickers. Eu sou 2. Aí, eu sou como. 3. Eu só percebo quando o papel tá vazio, eu falo, nossa, eu já comi inteiro, não acredito. Então, assim, a gente tem que comer que dissolva na boca. Não consigo. Então, uma dica, derrete e joga na fruta, na banana, no morango, porque aquelas 30 gramas vão
aumentar o volume com a frutinha, né? E dar mais saciedade. Então, essas dicas, a pessoa não passa vontade nunca. Assim, é muito difícil, a não ser... Ai, gente, e um chocolate com banana sabe ser bom, né? Com banana, Ai, com gente, morango. vamos parar com essa live. Um chocolate derretidinho com moranguinho, uma bananinha, meu Deus do céu. É bom, né? É vida, é Ai, vida. É Simone, vida. amei essa live. Muitas dicas que eu vou levar aí pra vida. Obrigada. Muito legal. Ótimo. Amei, A ideia gente. foi boa. Com certeza. E aí manda o e-book, né, para todos Manda nós. o e-book Quem pra quiser, nós. quem quiser, a gente fala lá com a Simone no perfil dela, manda um directzinho pra... Eu tô comendo chocolate agora. Ah, eu não. Eu não tô vendo nada que tá escrito. Que droga. Não vi nada. Não viu, Simone? Não consigo. Eu tô Ai, vendo gente, agora. amei. Minha paciente aqui. Minha paciente ali. Tem algumas aqui. Mas Quem é aqui que não tá dá aí? pra... A Vitória. A Quem é que tá Vitória aí? é uma futura nutri. É o meu docinho. Minha irmã, Eu eu vi amo a que tinha Vitória. entrado. Minha irmã tá aí ainda? Dá um sinal de A vida aí. Eli, a Eliane, ela fez a detox. Ela tem balão gástrico. Ela tá, faz um mês hoje que eu atendo ela e ela fez a detox. Ela é super disciplinada. É transformador, né, Si? Eu amo esse detox. Todo mundo que faz, no começo fica desesperado, né? Porque fala, vai tirar isso, tirar aquilo. Quando começa, eu falo, agora a gente vai recolocar. Não, eu quero continuar. Não, agora a gente vai recolocar. E é gostoso, essa comida é gostosa. E o corpo gosta de comida gostosa. Gosto. Fruta, legumes, que a gente deixou pra lá, né? Mas é bem bacaninha. Essa parte da cozinha, que eu gosto muito, né? Eu acho que tem tudo a ver. Só a nutrição, dando um cardápio, falando se vira, é muito difícil. Porque para eu ensinar, eu precisei fazer. Eu também não tinha o hábito da farinha de arroz, do polvilho, dessas substituições, como a xantana. Até eu tenho uma colega que fala, eu vejo as lojas de produtos naturais, eu falo, Simone, eu não sei usar nada. E eu comecei a usar farinha de grão de bico, as farinhas de castanhas. É um universo delicioso. Só que a gente não tem o hábito. Quando a gente começa a enxergar na gôndola do supermercado esses alimentos, você não troca mais. O corpo não gosta do pão de farinha branca. Isso o corpo começa a se adaptar e fala, se eu não quero mais comer carne, se eu não quero mais café. Eu falo, não, mas eu não estou pedindo, eu não estou proibindo, não, mas eu não me sinto bem mais. Então, essas trocas, eu comecei a fazer testes e aplicar, colocando as receitinhas no meu Insta e como ferramenta para os pacientes, para os seguidores, né? E o e-book, que também faz parte de todo esse conteúdo. Então, parabéns, Simone, parabéns, maravilhoso. Muito legal, gente. Adorei. Preciso eu primeiro me Muito transformar. bom. Muito bom, parabéns. Várias informações muito boas, viu, gente? Obrigada. Obrigada Amei. pela participação de todo mundo aí. Bastante gente muito participou, legal. É muito bom. Sigam nós lá no Instagram. Tá. Beijo. Até a Obrigada. próxima. Amei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.